Existem muitas culturas com realidades extraordinárias, mas você certamente ficará surpreso ao saber que existe um país tão apaixonado por banhos termais, com cidades repletas de spas, onde homens e mulheres se banham juntos, às vezes sem roupas. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos conhecer mais detalhadamente a Hungria, um dos países mais bonitos e fascinantes da Europa. Hungria, um país com realidades surpreendentes como as spa-parties, festas noturnas onde as pessoas gostam de dançar e se divertir, imersas em águas termais usando biquínis e trajes de banho minúsculos, cidades com dezenas de spas onde é permitido o banho misto com toalhas, mas sem nada por baixo. Um lugar com curiosidades únicas, como ser um dos países mais baratos da Europa, ter mais de 1000 castelos ou cavernas gigantescas sob sua capital, ter inventado o famoso cubo de Rubik, ou ser o primeiro país do mundo a desenvolver um atlas da história dos ciganos, graças ao qual conhecemos a realidade e o presente dessa comunidade nômade de seu passado e suas origens na distante Índia. Um grupo étnico, os ciganos, que convive há séculos em cidades e vilas deste país e que mesmo no século XXI mantém tradições ancestrais como os casamentos arranjados, costumes nos quais as jovens desfilam diante de centenas de pretendentes que as disputam, e onde a pureza ainda é controlada pelo sangue. O sangue tem muito a ver com o fato de que a mulher mais sanguinária da história, conhecida como a Condessa Sangrenta, nasceu aqui. Preste atenção e não perca este vídeo, pois garantimos que essa viagem pela Hungria vai surpreender você. Vamos começar. A Hungria, um país localizado no coração da Europa Central, é um lugar onde a história, a cultura e a arquitetura se entrelaçam de forma fascinante. Com uma área de aproximadamente 93 mil quilômetros quadrados e uma população de mais de 10 milhões de habitantes, esse país deixou uma marca lendária na história da Europa. Nesta viagem cativante pela Hungria, mergulharemos em seus mistérios, curiosidades e encantos ocultos, que, como você verá, são muitos e extraordinários. Estrategicamente localizada na Bacia dos Cárpatos, a Hungria foi testemunha de importantes eventos ao longo dos séculos. Foi uma parte fundamental do Império Austro-Húngaro, um dos impérios mais influentes da Europa, que deixou um legado monumental em sua arquitetura e cultura. Esse vasto império, que existiu de 1867 a 1818, era um caldeirão de nacionalidades e tradições, e sua influência pode ser sentida no rico patrimônio cultural da Hungria. Sua criação marcou um ponto de virada na história, pois uniu diversas nacionalidades e culturas sob um único governo, incluindo húngaros, tchecos, eslovacos, romenos e muitos outros. Essa diversidade contribuiu para uma rica mistura de tradições e costumes que ainda hoje podem ser observados no país. A Hungria, como parte do Império Austro-Húngaro, desfrutou de um período de crescimento e desenvolvimento. A capital, Budapeste, tornou-se um ponto focal cultural e econômico, conhecida por sua arquitetura impressionante, incluindo edifícios neogóticos e românicos. Hoje, a Hungria é uma nação independente com um patrimônio cultural único que continua a refletir sua história imperial. A herança do Império Austro-Húngaro é vista na arquitetura de suas cidades e nas tradições de seu povo. A Hungria continua sendo um destino atraente para os turistas que desejam conhecer sua rica história, desfrutar de suas famosas fontes termais e explorar suas cidades encantadoras. Antes de entrarmos nos detalhes de seus relaxantes e vibrantes banhos termais e spas, vamos dar uma olhada em outro dos marcos mais emblemáticos do país, o Castelo de Buda. O Castelo de Buda, um símbolo icônico de Budapeste, é um dos muitos castelos, totalizando mais de 1.500, que adornam o país. Esse majestoso complexo, que domina a colina de Buda, testemunhou a história da Hungria durante séculos, desde suas origens no século XIII até seu papel como residência real e fortaleza. Suas impressionantes muralhas e torres oferecem vistas panorâmicas do Danúbio e da vibrante cidade de Peste, que se estende a oeste seus pés. Um fato curioso sobre a capital da Hungria, Budapeste, é que seu nome vem da fusão de duas cidades históricas, Buda e Peste. Buda, localizada na margem oeste do rio Danúbio,
É conhecida por suas colinas e castelos, incluindo o famoso Castelo de Buda que você acabou de ver. Essa parte da cidade tem sido um importante centro administrativo e real desde a Idade Média. Por outro lado, Pest, localizada na margem leste, é conhecida por sua atmosfera vibrante, arquitetura moderna e seu papel como centro comercial e cultural. A confluência dessas duas áreas, juntamente com o desenvolvimento da infraestrutura, facilitou sua união. A fusão oficial de Buda e Pest, juntamente com a cidade vizinha de Óbuda, ocorreu no ano de 1873, um momento importante na história da Hungria, que simbolizou o crescimento e a modernização do país. Essa fusão não apenas criou uma capital maior e mais poderosa, mas também refletiu a diversidade e a riqueza cultural da região. Assim, o nome Budapeste tornou-se um símbolo de unidade e progresso, encapsulando a essência dessas duas cidades, que, embora de caráter diferente, se complementam perfeitamente às margens do Danúbio. Uma curiosidade que poucos sabem é que, sob a área de Buda, em Budapeste, encontra-se um dos complexos de cavernas mais enigmáticos do mundo, convidando os visitantes a explorar um mundo subterrâneo fascinante. Nesse subterrâneo, sob as colinas de Buda, há cerca de 160 cavernas com galerias que se estendem por até 20 quilômetros. Esse labirinto natural é um verdadeiro tesouro geológico e oferece uma visão única da história geológica da região. Os visitantes podem acessar facilmente esse complexo de cavernas pegando um ônibus no centro da cidade. Uma das joias desse sistema é a caverna Pálvölgy, uma das maiores da Europa, com um comprimento impressionante de 19 quilômetros. Famosa por suas impressionantes estalactites e por ser o lar de várias espécies de morcegos, essa caverna oferece aos visitantes uma experiência fascinante em um ambiente natural deslumbrante. Há uma rota acessível de 500 metros através da caverna, ideal para quem deseja apreciar a beleza das formações rochosas, sem a necessidade de ser um especialista em espeleologia. A Hungria é um país repleto de castelos, com mais de 1.500 espalhados por seu território, um esplendor que tem muito a ver com sua história e a de um dos personagens mais sombrios da história húngara. Erzsébet Báthory, comumente conhecida como a Condessa Sangrenta, é uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes da história húngara. Ela nasceu em 1500 em Nyírbátor, na Transilvânia, uma cidade que na época fazia parte do Reino da Hungria. Essa nobre húngara era uma mulher de considerável riqueza e poder, ligada à família Báthory, que tinha grande influência na região. Mas sua vida foi marcada pelo mistério e pelo horror, pois ela é considerada a mulher mais sanguinária da história, com um legado que perdura ao longo dos séculos. A Condessa Báthory é famosa por seus supostos crimes no castelo de Kaštice, que, embora agora esteja na Eslováquia, fazia parte da Hungria durante sua vida. Acredita-se que ela tenha sido responsável pelo desaparecimento e possível morte de centenas de mulheres jovens, com estimativas que variam de 80 a mais de 600 vítimas. Uma das histórias mais perturbadoras associadas a Báthory, conhecida mundialmente como a Condessa Sangrenta, é sua obsessão pela juventude e beleza. O fascínio por sua figura e as histórias que cercam sua vida perpetuaram a crença em seres sobrenaturais entre os moradores, que encontram nas ruínas de antigos castelos a ressonância de um passado sombrio e fascinante. Com isso em mente, é bom saber que esse país tem uma história rica e uma paisagem enigmática nas montanhas dos Cárpatos, onde castelos antigos parecem abrigar segredos e lendas como essa da Condessa Sangrenta, que alimentaram a crença em vampiros ao longo dos séculos. De volta a Elizabeth, sua vida terminou quando ela foi presa e condenada. Após a prisão, foi emparedada em um dos quartos do castelo de Kaštice, onde passaria o resto de sua vida em isolamento e tornaria ainda maiores a lenda e o mistério nessa região do planeta. Mas além de seus castelos, lendas e passado glorioso, esse país é mundialmente famoso por suas fontes termais. A começar por sua capital, Budapeste, conhecida mundialmente como a Cidade dos Spas, que oferece uma experiência única que complementa seu impressionante patrimônio arquitetônico.
Essa tradição de spas remonta à época romana, quando os habitantes já aproveitavam as águas termais por suas propriedades curativas. No entanto, foi durante a ocupação otomana no século XVI que essa cultura de banhos foi enriquecida e consolidada. Hoje, em seus famosos spas, homens e mulheres desfrutam de banhos termais relaxantes em uma atmosfera de camaradagem e despreocupação, muitas vezes com pouca roupa, destacando o caráter aberto e vibrante da cultura húngara. Os spas não são apenas um refúgio para o bem-estar físico, mas também um ponto de encontro social, onde as pessoas se reúnem para compartilhar risadas e momentos memoráveis, transformando cada visita em uma celebração da vida. As sparties são uma das atrações mais empolgantes entre os eventos de spa, um tipo de festa noturna realizada nesses locais de águas termais, combinando a atmosfera relaxante com música de discoteca, trajes de banho e biquínis. Essas celebrações vibrantes permitem que os participantes desfrutem de uma experiência inesquecível, onde a água quente e a diversão se fundem em um evento social único, muitas vezes com trajes de banho minimalistas. Os spas de Budapeste não são apenas um lugar para relaxar, eles também são um testemunho da herança turca que influenciou a cultura húngara. Com inúmeros spas e banhos turcos espalhados pelas cidades, os visitantes podem apreciar a história enquanto se banham nas águas curativas. Muitos desses banhos são mistos, permitindo que homens e mulheres se banhem juntos, cobertos apenas com uma toalha, refletindo uma atitude mais liberal em relação à nudez e ao convívio. Essa abertura cultural se traduz em uma atmosfera amigável e acolhedora, onde tanto os habitantes locais quanto os turistas podem se divertir sem reservas. Os banhos termais da Hungria, como os famosos banhos Székely e banhos Gellert, oferecem uma variedade de piscinas internas e externas, saunas e tratamentos de bem-estar. Esses locais não são perfeitos apenas para relaxar, mas também são um ponto de encontro social, onde novas amizades são formadas e momentos divertidos são compartilhados. A atmosfera vibrante desses spas é complementada por seus impressionantes projetos arquitetônicos, tornando-os um verdadeiro banquete para os sentidos. Mas, além da diversão nos spas, a Hungria é um destino cheio de cultura e tradições. O país realiza mais de 1000 festivais todos os anos, que, juntamente com sua culinária e música, também refletem o caráter vibrante desse país, atraindo turistas de todo o mundo que buscam conhecer uma cultura rica e única. A hospitalidade dos húngaros e seu entusiasmo em compartilhar suas tradições tornam cada visita memorável. Pensando em hospitalidade e cultura, é bom você saber que a Hungria é o lar de um dos grupos mais emblemáticos e distintos do mundo, os ciganos, comumente conhecidos como Roma. Esse país tem uma população significativa desse grupo étnico nômade, cuja história e tradições são incríveis, como você verá agora. Na Hungria, os ciganos são a maior minoria, com mais de 500 mil de pessoas que enriquecem o tecido social e cultural do país. A história dos ciganos na Europa remonta aos primeiros séculos de nossa era, e a Hungria tem sido um ponto-chave em sua jornada. Estima-se que seus ancestrais deixaram a Índia entre os séculos 9 e 10, chegando à Europa logo depois. Com seu estilo de vida nômade e tradições únicas, os ciganos foram fascinados e estigmatizados ao longo da história. Apesar de enfrentarem inúmeros desafios e perseguições, eles conseguiram manter vivas sua rica cultura e identidade. Um marco importante na documentação da história dos ciganos foi recentemente materializado com a publicação do Atlas da História dos Ciganos na Hungria. Esse atlas ilustra a jornada milenar dessa grande minoria por meio de mapas que abrangem suas migrações e experiências. É o primeiro trabalho do gênero a reunir em um só lugar a história dos ciganos desde suas origens até os dias atuais, oferecendo uma visão geral gráfica e cronológica de sua jornada pela Europa. O Atlas não apenas conta a história da migração dos ciganos, mas também destaca suas conquistas culturais, políticas e sociais. As páginas ilustradas mostram momentos significativos que marcaram a história dos ciganos, como sua interação com diferentes culturas
e sua luta pela aceitação em diferentes sociedades. A criação deste livro representa um esforço para reconhecer e tornar visível a contribuição dos ciganos na história da Hungria e da Europa. Ao longo de sua história, os ciganos enfrentaram muitos desafios complicados, mas, apesar dessas adversidades, conseguiram se preservar como uma comunidade vibrante e resistente. Essa história dos ciganos, que inclui encontros com figuras históricas como o rei húngaro Sigismundo, está refletida neste atlas, fornecendo um contexto mais profundo para sua identidade e suas lutas. Hoje, a Hungria não é apenas o lar dos ciganos, mas também um lugar onde sua história é reconhecida por meio de iniciativas como o Atlas Cigano. Com sua herança, os ciganos continuam a desempenhar um papel essencial no mosaico cultural da Hungria, e sua história é um lembrete do valor da inclusão e da tolerância na sociedade contemporânea. Uma das tradições e realidades mais marcantes entre os ciganos na Hungria é o casamento arranjado. Em várias cidades e vilarejos da região, essa prática ainda está viva e bem, onde a união dos casais é geralmente decidida por suas famílias. Nesses encontros, as jovens desfilam diante de uma multidão de pretendentes, que fazem ofertas por elas em uma atmosfera que reflete a importância dos laços familiares e das expectativas culturais. Essa forma de seleção de parceiros pode parecer anacrônica para muitos, mas para as comunidades ciganas, ela representa um elo entre a tradição e a continuidade cultural. Nesse contexto, o conceito de pureza assume uma relevância significativa. Os exames de sangue ainda são usados para verificar a pureza de meninas jovens, um processo que reflete o valor que essa comunidade dá à história e às raízes da família. A pureza não se refere apenas à ancestralidade, mas também aos costumes e às normas sociais que prevaleceram ao longo dos séculos. Essa ênfase na pureza pode ser vista como uma tentativa de preservar a identidade cultural e evitar a assimilação na sociedade majoritária. Apesar das críticas que podem ser feitas a essas práticas, é fundamental entender que, para muitas famílias ciganas, o casamento arranjado é uma forma de garantir a estabilidade e a continuidade de suas tradições. Essa prática se baseia na crença de que os laços familiares são essenciais para o bem-estar da comunidade, e o casamento não é apenas uma união entre duas pessoas, mas uma conexão entre famílias. Nesse sentido, as decisões tomadas nessas cerimônias vão além do indivíduo, refletindo um senso mais amplo de pertencimento e responsabilidade. À medida que o mundo avança e a dinâmica social muda, algumas comunidades ciganas estão começando a questionar essas tradições. Mas também, em muitas partes da Hungria, o casamento arranjado ainda é mantido e considerado uma realidade que ajuda e protege essa etnia e comunidade a manter sua realidade e herança. Mas a Hungria não é notável apenas por sua rica cultura e tradições, mas também por seu idioma único, o húngaro ou magiar. Esse idioma é único na Europa, pois não pertence às famílias de idiomas comuns, como o eslavo ou o germânico. Em vez disso, ele faz parte da família fino-úgrica, o que o torna mais próximo do finlandês ou do estoniano. Isso faz com que seja um dos idiomas mais difíceis de aprender, graças à sua gramática complexa e às extensas conjugações verbais. Para aqueles que tentam dominá-lo, o húngaro pode ser um verdadeiro desafio, mas também uma porta de entrada para a compreensão de um rico patrimônio cultural. Talvez essa singularidade linguística se reflita na criatividade e na inovação que caracterizaram a Hungria ao longo da história. Um exemplo claro disso é o famoso cubo de Rubik, que foi criado no ano de 1974 pelo arquiteto húngaro Erno Rubik, que originalmente o chamou de cubo mágico. Esse quebra-cabeça engenhoso tornou-se rapidamente um fenômeno global, capturando a atenção de milhões de pessoas e desafiando crianças e adultos. A proeza dos húngaros em resolver o cubo de Rubik é notável, pois o país produziu muitos campeões mundiais nessa arte, solidificando seu legado na cultura popular. Além de seu idioma e de seu famoso quebra-cabeça, a Hungria contribuiu significativamente para a área científica e acadêmica.
Esse pequeno país deu ao mundo um número impressionante de ganhadores do Prêmio Nobel, abrangendo disciplinas como física, química e medicina. Entre os cientistas húngaros de destaque estão Albert Szent-Györgyi, conhecido por sua descoberta da vitamina C, e John von Neumann, pioneiro no campo da ciência da computação. Essas contribuições refletem o talento e a capacidade de inovação que florescem na Hungria, muitas vezes em um contexto que pode parecer incomum para o resto do mundo. A Hungria é um país sem litoral, mas há um lago chamado Balaton, que é conhecido pelos habitantes locais como o Mar Húngaro, o que não é surpreendente, pois é o maior lago de água doce da Europa Central e uma das joias naturais do país. Localizado na parte ocidental da Hungria, esse belo lago se estende por mais de 70 quilômetros e é famoso por suas águas cristalinas e arredores pitorescos. Durante o verão, o lago se torna um destino turístico movimentado, onde húngaros e visitantes internacionais aproveitam suas inúmeras praias, esportes aquáticos e atividades ao ar livre. As cidades à beira do lago, como Siófok, Tihany e Keszthely, oferecem uma mistura de história, cultura e diversão. Em Tihany, por exemplo, você pode visitar o famoso mosteiro beneditino e desfrutar de vistas panorâmicas de tirar o fôlego do lago. Antes de terminarmos, é bom que você saiba como aproveitar ao máximo esse país enigmático. A Hungria é facilmente acessível por meio de seus principais aeroportos, como o Aeroporto Internacional Ferenc Liszt de Budapeste, que recebe voos de muitas cidades europeias e mundiais. A maioria dos turistas que visitam a Hungria por curtos períodos de tempo não precisa de visto, o que facilita ainda mais a viagem. A Hungria também é um dos países mais baratos da Europa, o que a torna um destino atraente para os viajantes. Por exemplo, um café pode custar em torno de $1, uma cerveja pode custar entre $1 e $2, enquanto a entrada em um spa geralmente fica na faixa de $15 a $20. Passar uma noite em um hotel pode custar entre $30 e $100, dependendo da localização e do tipo de acomodação. Esses preços acessíveis permitem que você desfrute de uma experiência enriquecedora sem comprometer seu orçamento. Nós do Mundo Sem Censura esperamos que essa jornada pelos mistérios da fascinante Hungria tenha sido tão empolgante para você quanto foi para nós. Pensando nisso, e no esforço que temos para fazer esses vídeos, gostaríamos que você nos deixasse uma curtida e um comentário, pois essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trazendo o melhor conteúdo a cada semana. Se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu, não espere mais e faça isso agora, ativando o sininho para não perder os vídeos fascinantes que fazemos toda semana. Vídeos como este que você pode assistir agora, para conhecer um dos cantos mais enigmáticos do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que esse lugar tem a oferecer a você.